bem? Eu estou lendo um livro bem interessante chamado Liderando ao Estilo Starbucks. Eu comecei a leitura e achei bem interessante quando ele tem uma parte que fez assim: as empresas, toda empresa grande, onde os líderes entenderam que era o produto ou a empresa ou o nome que faziam tudo acontecer, caiu por terra. E não era bem assim. Eles entenderam que o que fazia tudo aquilo acontecer do Starbucks era realmente, ou são realmente as pessoas, a experiência das pessoas, e não só das pessoas como cliente, mas das pessoas como colaboradores. E eu achei bem interessante um momento quando eles colocam no livro uma parte que fala sobre a experiência que os colaboradores têm, a vivência que eles têm e a rede de relacionamento que eles criam com os próprios clientes da rede Starbucks, né? É uma das maiores redes de café do mundo. E eu achei bem interessante, me chamou muita atenção quando eles falam que a gente lê, né, o depoimento dos colaboradores, quando eles falam que a experiência que eles têm quando um cliente entra na loja para apreciar um café e tudo que eles fazem é para o cliente, eu começo a entender que faz sentido as empresas existirem mesmo de verdade. E me chama a atenção agora nesse momento que a gente está passando do país, justamente falar sobre sobrevivência, né? De como se reinventar, de como motivar as pessoas, de como fazer com que elas se engajem com o projeto, de como fazer elas entenderem que elas não trabalham para uma empresa, elas trabalham para as pessoas. E esse faz todo o sentido de ter um negócio. Eu sempre faço a comparação de que empreender não é a mesma maneira do que ser empresário. Qualquer pessoa pode ser um empresário, mas nem todas as pessoas podem empreender. E nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, nesse momento de dificuldade, eu acabei percebendo que muitas empresas, muitos empresários, muitos empreendedores, eles acabaram ficando receosos, ficando com medo, ficando com vergonha. E tudo isso porque quando a nossa empresa dá certo, quando tudo dá certo, tudo bem, o mérito é meu. Mas quando as coisas começam a dar errado, nós sempre tentamos buscar um culpado. Ou é o governo, ou é a situação, ou é o meu mercado, ou é a minha cidade, ou é o meu ponto. Sempre tem uma desculpa. E eu percebo que a gente nunca encontra uma desculpa naquilo que a gente está empreendendo, né? Na gente mesmo. Então eu faço um apanhado de tudo isso como uma experiência e digo para vocês o seguinte: quando neste momento mais crucial de tudo que está acontecendo, nós percebemos que quando te prejudica, quando faz com que todo o teu sonho, toda a tua perspectiva, ela vá por água abaixo, não tem como a gente se alegrar. Por mais que uns estão ganhando dinheiro, outros não, uns estão dando certo, outros não, mas para quem está aqui do meu lado, que já perdeu alguém, que já perdeu um parente próximo, que já perdeu um ente querido, a gente percebe que não é questão de valer a pena ou não valer a pena, mas se eu tenho uma empresa, se eu tenho um negócio, se eu presto um serviço, se eu produzo um produto para alguém e esse alguém está sofrendo, não faz sentido eu produzir. Mas, por outro lado, a gente precisa avançar e entender que esse momento é o momento de todos, para que todos se unam de verdade. E não adianta, não tenho percepção de que as pessoas possam se reerguer ou passar por esse momento difícil sozinhos. A gente não consegue passar por esse momento sozinho. É muito difícil.
porque a gente tem algumas angústias, a gente precisa compartilhar, a gente precisa trocar informação, nós precisamos entender onde está o erro. Eu até às vezes brinco que é uma ciência muito nova quando nós falamos de psicologia, mas vai ser a ciência que vai acabar salvando todo mundo. É como que eu entendo tudo isso, esse turbilhão de informação, como eu trago tudo isso para a minha realidade e como eu consigo transferir isso em energia para que eu possa me motivar. E às vezes eu fico imaginando como pode, né? Alguém aí com empresas de 50, 60, 70 anos, o patriarca do negócio está lá há 60, 70 anos e as coisas estão se reinventando. Não é mais ele. É que a cultura da empresa entendeu que eles prestam um serviço ou eles produzem algo para alguém. E esse algo para alguém é que faz toda a diferença. Eu tenho outros posts aqui no Crie Seu Dinheiro, falando sobre gestão, falando sobre número, falando sobre dados, indicação de livros, de leitura. E nós percebemos que é muito difícil indicar uma leitura em que a pessoa realmente leia, que ela entenda como eu entendi. Mas o que importa é que ela faça, é que ela corra atrás e que ela faça. Então eu queria compartilhar com vocês hoje, dizendo para vocês que é lógico, dificuldade todos vão passar. Nós estudamos na escola, nós estudamos nas redes sociais, nós estudamos na internet sobre pandemia, sobre epidemia, sobre crise, mas agora nós estamos vivendo a crise. E é muito diferente de ler, estudar e buscar informação do que participar realmente da crise, participar realmente da construção, dessa evolução toda. E eu digo que a gente não consegue fazer nada sozinho, justamente por causa disso. Por mais que a gente esteja estudando e buscando informação, nós estamos numa trilha solitária. Então, eu digo, se tiveres aí com dificuldade de entender para que lado que eu vou, dá uma paradinha. Precisa parar. Para, olha o negócio, experimenta a olhar para a empresa e a olhar para o negócio e dizer, olha, se isto tudo aqui não fosse meu, por onde que eu caminharia? Se isso tudo não fosse meu, o que eu diria para a pessoa que está administrando tudo isso? O que ela deve fazer? E quando a gente percebe que aquilo não é meu e eu posso opinar, nós vamos encarar a realidade de entrar na empresa e fazer a coisa acontecer. Esta é uma outra dificuldade. É que na teoria tudo é muito mais fácil. Na execução nós encontramos a realidade e a dificuldade. Mas eu digo que vale muito a pena, porque é nisto que a gente cresce e é aí que a gente aprende. Se fosse tudo muito fácil, não teria graça. Qualquer um poderia. Mas como existem dificuldades, não são para muitos, são para poucos. Vamos junto, porque dá certo, eu tenho certeza.